Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós estamos iniciando mais uma sabatina com os candidatos à prefeitura e hoje recebemos o candidato à prefeitura de Olinda. Ele que é vice-prefeito, né? Foi vice-prefeito da cidade, se licenciou para se candidatar e está aqui nos estúdios do Leia Já para a gente conversar sobre a cidade. Márcio Botelho, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade de vir debater Olinda. Obrigado, Tabata. Obrigado a todos, né? Todos os ouvintes do Leia Já. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui, não é? Um meio de comunicação que é difundido no Brasil inteiro, o Leia Já. Então é um orgulho para a gente estar aqui falando, discutindo um pouco da cidade de Olinda. E só uma correção, eu ainda sou vice-prefeito, não Sim. preciso me licenciar. Tanto o prefeito como o vice-prefeito, ele pode concorrer no cargo. Então eu ainda sou vice-prefeito até o dia 31 de dezembro. Se Deus quiser, prefeito no dia 1º de janeiro de 2025. Sendo eleito prefeito de Olinda, o que o senhor vai priorizar? Qual será a marca de Márcio na prefeitura de Olinda? O que o senhor deseja para Olinda enquanto prefeito que não conseguiu colocar para frente como vice-prefeito? Eu sou nascido e criado em Olinda. Eu nasci no Hospital do Tricentenário. A minha primeira casa foi na Avenida Presidente Kennedy, que é uma das avenidas principais da cidade, onde liga os morros, né? A periferia é o centro histórico e o centro da cidade de Olinda. Então, a gente tem essa responsabilidade com a cidade de Olinda. E Olinda, a gente está vendo que o desenvolvimento econômico ele está muito aquém daquilo que a cidade pode oferecer. E a gente tem 3 grandes pilares, que é saúde, educação e infraestrutura, que a gente tem que dar uma melhorada na cidade de Olinda. O que a gente vê hoje é a Olinda andando para trás. A gente vê cidades como Paulista, cidades como Recife, não é? Jaboatão dos Guararapes crescendo, se desenvolvendo, e Olinda andando para trás. Então, isso é um retrato de uma gestão mal executada, de uma gestão que não cuida das pessoas. Então, a gente pensa assim, em investir muito na educação, na saúde e na infraestrutura, para dar uma qualidade de vida melhor ao cidadão olindense. A questão da educação, Márcio, é uma questão emblemática em Olinda. A gente tem alguns exemplos bem recentes da questão de comida estragada, da situação de curto-circuito em escola municipal, né? A gente tem questão das creches, né? Contratos que são quebrados e aí, de repente, as crianças ficam sem ter aula e é tudo avisado em cima da hora. Quando chove também tem aquela questão da cidade estar totalmente alagada e não ter como as crianças acessarem a escola. Quer dizer, uma série de questões afora, né? Questão de infraestrutura também das escolas municipais. Isso, não é? Olinda passa por um momento muito difícil, principalmente na educação. A gente fez há uns meses atrás um vídeo, não é, em uma escola do município e a gente constatou merenda estragada, merenda escolar estragada, que é oferecida às crianças do município. Não é? A gente fez esse vídeo, a gente colocou lá pão mofado, a gente constatou também frutas estragadas, não é? Um feijão que só tinha caldo, não tinha o grão. Então, a gente fez essa denúncia, né? A gente fez esse relato, não é? Nas redes sociais e para nossa surpresa, a candidata do prefeito, né, a coligação dela, entrou com ação no TRE para a gente retirar os vídeos. Foram 3 vídeos que a gente fez. Uma da merenda escolar estragada, uma outra falando do laboratório municipal, que a gente tem um laboratório municipal desativado, e um outro foi falando do Centro Pop, que é o centro que recebe aquelas pessoas de maior vulnerabilidade do município. Então eu chamo de centro fake, porque de pop ele não tem nada, de atendimento à população ele não funciona. Então esses 3 vídeos eu fui acionado pelo TRE, a gente ganhou agora há pouco a ação, mas quando a gente mostra a realidade, a verdade na cidade de Olinda, o que a gente leva, o que a gente recebe é uma contrapartida da gestão, né, querendo encobrir, esconder a realidade. Não é? As escolas realmente, falta de estrutura, a gente tem, não é, cerca de 78 escolas no município de Olinda, 18 creches, então é muito pouco para o município do tamanho de Olinda. Olinda ele não é grande territorialmente. A gente tem 42 quilômetros de extensão e cerca de 349 mil habitantes. Somos a número 1 em densidade demográfica em Pernambuco e a 7ª no Brasil. Então a gente vê que a Olinda ela tem um território pequeno e muito adensado. Fora isso, a quantidade de creches, de colégios é insuficiente para
para a necessidade da população. E o que a gente encontra nos colégios são os colégios abandonados, sem estrutura nenhuma, sem acessibilidade para aquelas pessoas que precisam de um apoio do município. A gente vê lá a infraestrutura muito precária, a gente vê algumas creches com ar-condicionados, mas só pendurado na parede, porque a rede elétrica não suporta. Fora isso, a gente paga todos os meses, que os ar-condicionados são alugados. Então a gente paga a empresa não coloca, a gestão não fiscaliza essa empresa para colocar esses ar-condicionados. Eu tive há pouco tempo numa escola, que é o CAIC, é uma escola de referência em tempo integral. E lá eu fiquei impressionado com o descaso da gestão. Ali eu considero como um depósito de crianças, não um colégio. A gente vê lá professores insuficientes para a quantidade de alunos. A gente vê que lá nesse colégio CAIC, né, nessa escola CAIC, que fica na Presidente Kennedy, a gente não tem lá o auxiliar de classe, não é auxiliar de sala, a gente não tem nenhum tipo de apoio. Então, os professores, os diretores lá fazem milagres, porque são pessoas qualificadas, pessoas que têm realmente, né, um cuidado, uma responsabilidade com aquelas crianças, mas infelizmente o poder público, a prefeitura, não dá nenhum tipo de condição para aquela escola funcionar, e nem outras que estão no município de Olinda. O senhor tem esse diagnóstico, né? Mas o que o senhor faria, então? Quais são as suas propostas, então, para a educação em Olinda? O que o senhor faria de diferente? Olha, primeiramente a gente teria que requalificar as creches que a gente tem, que só são 18 creches. A gente tem 32 bairros e uma zona rural. Então é como se fosse 33 bairros na cidade de Olinda. E só Rio Doce ele tem 49 mil habitantes. É um bairro muito grande. E não tem creche, né? Tem creche, mas em quantidade suficiente. Não atende o anseio da população. Sim. E Rio Doce ele é dividido em 5 etapas. É como se fosse 5 bairros em um. É primeira, segunda, terceira e quarta e quinta etapa. Então são 5 bairros em um. Para a quantidade de creches proporcionalmente ele é o pequeno, né? Então a gente tem aí, se for contar assim, né, Jardim Brasil 1, 2, 3, 4, inventar até o quinto, não é, que eu acredito que lá é Ouro Preto, não seria Jardim Brasil. Então se a gente somar a quantidade de bairros, já chega próximo a 50. E a gente ter só 18 creches, isso é desumano. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, dos eleitores. Então nossa proposta, né, entrando no dia 1º de janeiro de 2025, é requalificar todas as creches que a gente tem em Olinda, não é, que estão todas precárias, e construir mais creches, no mínimo uma creche para cada bairro. Porque o relato que a gente escuta da população, uma das maiores queixas é que a gente não tem creche suficiente para colocar essas crianças. E creche, ele também vai impactar no desenvolvimento econômico da cidade. Porque muitos pais, muitas mães que estão nos escutando sabem o que eu estou falando. Às vezes eles deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças, né? E as crianças muitas vezes vão para a creche, vão para o colégio só pela alimentação, só pela merenda escolar, porque não tem em casa. Então é triste a gente escutar esse relato e não poder fazer nada. Eu, como vice-prefeito, eu fui considerado vice-prefeito 2 vezes, o vice-prefeito mais atuante do Brasil, não é? É eleito vice-prefeito atuante. Não é porque eu ficava no gabinete, não, é porque eu ia para as ruas, eu ia escutar a população, eu ia brigar com o prefeito, com as ações que a gente poderia fazer para o município, não é? Algumas a gente era até atendido, mas a maioria não. Então, a centralização do poder em Olinda é muito grande. E o que a gente vê hoje é um prefeito querendo a todo custo colocar pessoas da família, né? Já tentou a esposa dele por 3 vezes. Uma, quando a gente entrou, ela foi candidata a vereadora, não conseguiu. Em 2018, candidata a deputada estadual, também não conseguiu. E em 2022, tentou novamente. Então, ele já tem um sobrinho que é vereador, que hoje não tem nenhum projeto na cidade de Olinda. Projetos, não é, que não impactam na vida das pessoas. Então, a gente tem que parar com isso. E Olinda não aceita mais esse tipo de oligarquia. Olinda não aceita de passar de pai para filho, para neto, para irmão, para sobrinho, não é? E essa candidata que está vindo aí, ela ainda é pior. Ela é a esposa do sobrinho, que é um vereador que não tem atuação na cidade de Olinda. É um vereador apagado, um vereador que não tem um histórico de política. Ele foi eleito porque ele é sobrinho do prefeito. E muitas vezes cargos comissionados, contratos, são obrigados a votar nele, porque se não votar, não, ele não tiver uma quantidade suficiente de votos, o prefeito sai exonerando todo mundo. Hoje tem os terceirizados, a maioria já estão em aviso prévio. Isso é para forçar a votar na candidata dele.
Não é? Então, isso é um absurdo que está acontecendo na cidade de Olinda. Tem que ter investigação dos poderes públicos, Ministério Público, Tribunal de Contas, não é? Ir atrás e ver o que está acontecendo na cidade de Olinda. É um absurdo. O uso da máquina pública na cidade, né, já extrapolou todos os limites. Então, a gente está aqui, não é, na qualidade de vice-prefeito, não é para denunciar, mas é para mostrar à população o que está acontecendo na cidade de Olinda. Para você ter ideia, né, cargo comissionado hoje, se me apertar minha mão no meio da rua onde me encontrar, é exonerado. Não pode, não vai mais trabalhar porque o prefeito exonera. Hoje, se curtir qualquer publicação minha, em qualquer rede social, também é exonerado. E a Então, o senhor perseguição é muito acha grande. que a máquina pública está sendo usada nessa campanha Muito. e que os cargos comissionados estão sendo perseguidos por apoiarem, de repente, outros candidatos? Todos. E o senhor, por que o senhor, com uma gestão aí aprovada, tecnicamente, né, inclusive, o senhor fala, e aí, por que o senhor não saiu como candidato à sucessão de Lupécio? Por que depois de 2 gestões caminhando junto com ele, ele não lhe escolheu como o candidato natural à sucessão? Como eu falei anteriormente, ele quer deixar alguém da família para esconder o que está fazendo na cidade. Não é? Olinda está num desmantelo, num desmando tão grande, que eles querem colocar tudo embaixo do tapete. Para, se for uma pessoa da família, uma pessoa de confiança dele, da família, da cozinha dele, como ele sempre fala, não é? Vai esconder tudo E aquilo o que senhor ele não está foi fazendo. essa pessoa da cozinha dele? Não, nunca fui da cozinha dele. Eu sempre fui uma pessoa que tive minha opinião, tive minha voz ativa dentro da prefeitura. Por isso que eu não fui escolhido. Mas ele é o prefeito, ele tem todo o direito do mundo de escolher quem vai ser seu sucessor. Agora, o que ele fez, não é? O que ele fez comigo, não é? Foi contra todos os princípios, não é? de urbanidade, todos os princípios de uma boa vizinhança, de um bom vice-prefeito que eu sempre fui. Não é? Ele chegou para mim e me propôs eu ser candidato em Paulista, a prefeito de Paulista, alegando que o prefeito lá estava ruim e se ele colocasse a mão em cima de mim, eu ia ser eleito sem pisar em Paulista. Eu falei para ele que não aceitava, que eu não tinha identidade com a cidade de Paulista. Ele disse que não precisava ter identidade não, porque ele conseguiria me eleger. Eu disse a ele que não queria. Ele me propôs eu ser candidato a vereador em Olinda. Eu disse, prefeito, falta mais de 2 anos para as eleições, eu não estou nem pensando nisso. Falta, não é, a metade do seu mandato para acabar, para dar uma satisfação à população olindense. Então, desde quase 3 anos atrás, ele já me propôs isso. E foi aí que a gente foi, não é, rompendo politicamente. Eu fui presidente do comitê gestor, é onde passavam as maiores decisões da cidade de Olinda, passavam na minha mesa. Então, eu era o presidente e os secretários, não é, eram os membros da comissão. Então, muitos relatórios técnicos que a gente, né, enviava ao prefeito, inclusive o gasto com o pessoal, que a gente já estava no CALC, né? Várias vezes entrou no CALC. O CALC é como se fosse um SPC da prefeitura. A gente entrou no CALC várias vezes. A gente estava acima do limite prudencial, que é um limite constitucional, com gasto com o pessoal. Várias vezes a gente recomendava o prefeito a diminuir, maneirar nas contratações. Mas toda vez que chegava próximo às eleições, ele contratava, né, 2.000, 3.000 pessoas por contratos, na ilusão que essas pessoas iam votar na esposa dele. Então, é isso que a gente vê em Olinda, né? Total descaso. Ô, candidato, a gente tem Olinda como um berço cultural do nosso estado, né? A gente tem artistas que moram em Olinda, que Olinda bebe da fonte cultural. Que não são valorizados. Que não são valorizados, que reclamam de cachês que não chegam a tempo, que passam o ano todo para receber o cachê do carnaval. A gente tem recursos que voltaram do IFAM, recursos da cultura, né? O senhor não alertava o prefeito em relação a isso? Sempre, inclusive relatórios do comitê gestor. Eu, como presidente do comitê gestor, várias vezes a gente alertou o prefeito, mas era a mesma coisa, nada, né? Chegava na mesa dele, ele olhava, como ele não entende dessas coisas, né? Quem decide por ele são as pessoas, são secretários, são pessoas que não entendem também de gestão pública. Então o relatório chegava, um relatório técnico assinado por todos os secretários, a maioria dos secretários que fazia parte do comitê gestor, chegava na mesa dele, mas ele não dava ouvido, né? Ele não dava credibilidade àquilo ali. E era um relatório técnico, né? A gente vê aqui, Olinda, você falou agora, Olinda é um berço cultural da cultura de Pernambuco e do Brasil. A gente, quando vai fora, em algum país, quando fala de Brasil, a gente só fala em 2 cidades, é Rio de Janeiro e Olinda. Eu conheço algumas cidades alguns países, eu conheço a Coreia do Sul, conheço os Estados Unidos, conheço o Chile e conheço eu conheço o Canadá. Então, todos esses países que eu já visitei,
eu procuro ir em sítios históricos. Né? O Brasil, eu conheço quase todos os sítios históricos do Brasil e a gente não perde de beleza natural para nenhum. Isso eu falo porque eu conheço, para quase nenhum. A gente tem um sítio histórico que é a beira-mar, o único do Brasil que é a beira-mar. Aquela colina de Olinda, ela deságua no mar. Né? Então, a gente tem um patrimônio cultural muito, muito importante, muito rico, que não é valorizado. A gente vê os festivais, a gente só tem carnaval. Olinda, infelizmente, só tem carnaval. Passou o carnaval, a Secretaria de Patrimônio e Cultura não investe mais em nenhum tipo de festival. A gente vê o exemplo da Mimo. Sim. A Mimo é Mostra Internacional de Música de Olinda, nasceu em Olinda. Né? Eu conhecia a curadora Lu Araújo. Ela chegou, né, no último festival que ela fez na cidade, ela disse: senhor prefeito, enquanto o senhor for prefeito dessa cidade, a Mimo não pisa mais aqui, porque o senhor nunca deu estrutura para a gente continuar aqui com o nosso projeto na cidade. Infelizmente é isso que acontece. Não é? Esse prefeito, essa gestão, não pensa em cultura, não pensa em desenvolvimento econômico, porque você investindo em cultura, investindo no turismo, você enriquece a cidade, dá oportunidade para o pequeno, médio, grande empresário, o comerciante estar lá negociando. A gente sabe que o carnaval é a mola mestre. Né? Circula milhões de reais ali. Pra você ter ideia, mais de 300 milhões de reais é circulado em 5 dias de carnaval, contando com abertura. Então, mas a Olinda não é só carnaval. A Olinda a gente tem São João, a gente tem Semana Santa, a gente tem outras festividades. Existia em Olinda um projeto muito bacana que era o Olinda Arte em Toda Parte. Não é? Foi um dos projetos mais bem elaborados da cultura que eu conheço na cidade de Olinda. Infelizmente, o prefeito ele não levou a sério esse projeto, por um único motivo, porque quem criou foi o PCdoB, a gestão do PCdoB. Mas eu disse para ele: prefeito, independente de coloração partidária, é um projeto que vai alavancar a nossa cultura. Mude o nome, tire a Olinda de Arte em Toda Parte, bote a Olinda em todo lugar, a Olinda nos cantos, a Olinda em todo 4 cantos, qualquer coisa, mas mantenha esse projeto, é um projeto importante. Eu sou da cultura, eu nasci no Hospital do Tricentenário, a minha infância toda foi no sítio histórico, onde era a creperia, existia uma creperia em frente à igreja de São Pedro, que hoje está fechada há quase 7 anos, por incompetência da prefeitura, que na hora que foi decidir quem ia fazer essa obra, era o IFAM ou era a prefeitura. O prefeito, por vaidade, né, dizendo que queria inaugurar como prefeitura aquela obra, tomou a obra para si. E hoje não acabou, faltou recurso, porque não soube gastar o recurso. Então está lá 7 anos, uma igreja tão importante, né, tem um cunho cultural tão importante ali, independente de religião, né, católico, evangélico, mas é uma igreja que atrai o turista. Muito turista vem para ali para turismo religioso, que vem atrás das igrejas. Então, uma igreja no centro da cidade, no centro histórico da cidade, fechada há quase 7 anos. Então, essa falta de competência do município. Fora isso, a gente viu o recurso de 49 milhões do PAC Cidades Históricas, que foi perdido também por essa gestão. Então, isso mostra que essa gestão, e aí, quando eu falo essa gestão, eu falo também dessa candidata que está vindo com ele, que tudo que ela fala diz que foi feito junto com o prefeito, né? Tudo diz, não, foi ela que fez, então ela está fazendo errado. Ela não está fazendo certo, não é? Ela fala nas redes sociais, ela fala nas entrevistas que ela que atraiu as grandes empresas, grandes atacadistas, mas não é verdade, não é? Eu que participei ativamente, eu que ia em Brasília, eu que ia atrás desses empreendimentos, né? A exemplo disso, a gente tem o Mix Mateus, a gente tem o Novo Atacarejo, a gente tem o Açaí, né, que são grandes redes de atacadistas do mundo, do Brasil, né, e está instalado em Olinda. Né. E, exemplo também, a gente tem o Boi Brasa, que é um restaurante, uma churrascaria, que é instalado na cidade de Olinda, quem trouxe fui eu também. A gente teve participação ativa com esses empreendimentos. Né. O Boi Brasa hoje, para você ter ideia, é a loja que mais vende em Pernambuco. É o Boi Brasa. A McDonald's também. A McDonald's não do Shopping Pátio, mas a McDonald's à frente do Shopping Pátio, da Avenida Getúlio Vargas, que é o Drive. Foi uma articulação nossa, junto com o superintendente. Mas a gente ainda tem uma questão muito grande, né? Do empresariado chegar em Olinda e ir embora. É uma situação que atravessam aí gestões e que, infelizmente, ainda continua a se perpetuar na cidade. Eu queria falar, candidato, em relação à infraestrutura. A infraestrutura no município de Olinda é bem precária, né? Muito. A gente tem a questão da Operação Inverno, um dos exemplos. Lembro que há 3 anos foi feita a Operação Inverno, que consistia em abrir os bueiros e até a data de hoje
estão abertos, né, até uma questão que coloca em risco a segurança das pessoas, porque podem, quando chove, fica tudo alagado, não dá nem para a pessoa ver e pode cair, né? Então, eu fico assim, candidato, também porque o senhor está enquanto vice-prefeito, né? Isso na cabeça do eleitor é muito confuso, né? O senhor vem, critica a gestão, claro, existem muitas situações, mas o senhor está lá ainda. Certo. Eu estou como vice-prefeito, não é? Mas eu não tenho a caneta. Eu tenho a caneta, mas eu não tenho a tinta. Não é? Hoje, você tem ideia, para eu trocar uma lâmpada na frente da minha casa ou em qualquer outro canto, eu não consigo, porque o prefeito determinou que todos os secretários não atendessem nenhum tipo de pedido meu. E se atender, é exonerado. Como vários secretários foram exonerados. A exemplo disso foi o secretário da Defesa Civil, o secretário executivo. Por atender um pedido meu, ele foi exonerado. Foi rebaixado de secretário executivo para a diretoria e depois pegou um outro cargo menor. Não é? Eu acredito que ele esteja lá até hoje, não é? Porque eu acho que precisa lá do seu emprego. Mas a perseguição é muito grande. Não é? Você vê a iluminação pública, hoje ninguém atende pedido meu. Então, eu sou vice-prefeito, sim. E a população está entendendo isso, sabe da perseguição dele comigo. Eu sou um vice-prefeito com um gabinete esvaziado. O prefeito, a primeira atitude que ele teve, depois que a gente rompeu, foi esvaziar meu gabinete. Ele exonerou todo mundo, tirou meus cargos. Os cargos não é meu, não é Márcio Botelho. É o cargo que auxilia a prefeitura, os cargos que trabalham todos os dias. Eu tive que conseguir na justiça. Eu entrei com ação no primeiro grau, ganhei essa ação, ele recorreu. Ele perdeu no segundo grau no Tribunal de Justiça. Ele recorreu novamente, foi para Brasília, eu ganhei em Brasília. Então, 12 cargos que eles perseguindo, né? Perseguindo. Então, a mesquinharia, a falta de comprometimento desse prefeito em Olinda é muito grande. Então, a gente vê que a vaidade subiu a cabeça dele. Ele, quando começou, em 2017, primeiro dia, era uma coisa, hoje é outra. Não é? Eu não reconheço mais esse prefeito como um prefeito que cuida da cidade. Não é? O único objetivo dele, hoje, aqui na cidade, é eleger essa sucessora dele, que a gente diz que é a candidata laranja, marionete laranja do prefeito, Lupécio. Então, eu quero deixar bem claro aqui, toda a população olindense, que eu estou totalmente, não é, contra essa gestão, eu sou totalmente rompido com essa gestão. Então, infelizmente, não é, eu tenho a caneta, mas não tenho a tinta. E desafio o prefeito, eu quero só um dia de gestão aqui no município para eu resolver muitos desafios aqui que ele deixou aí pendente. Pesquisa eleitoral, né, candidato? A coisa está bem bolada ainda em Olinda, né? Mas tem a candidata do prefeito, né, Mirella, e como primeira colocada junto com Isabel, e às vezes até em cenários, num empate técnico com Vinícius, né, do PT, e o senhor ainda figura sem ir para um segundo turno. O que o senhor tem feito, né? O senhor comentou das caminhadas, né? Mas o senhor é alguém conhecido, é o vice-prefeito da cidade. Então, a população já lhe conhece, de certo modo, né? Boa parte da população lhe conhece. São 2 gestões, o senhor está lá, o senhor conhece, anda pela cidade. Por que isso está acontecendo? Na sua avaliação, por que o eleitor ainda não identificou a sua candidatura e não lhe coloca aí nesses retratos, obviamente, no segundo turno? Olha, pesquisas falsas, né? Eu não acredito nessas pesquisas. Os mesmos institutos de pesquisas que fizeram com a gente em 2016, esses mesmos institutos que estão colocando aí, colocaram a gente com 2% em agosto e colocaram a gente com 10% em setembro, de 16 de setembro, 10% nas pesquisas, enquanto os outros concorrentes lá estavam disparados na frente, a gente não figurava nem sequer no segundo turno. Não é? Quando abriu as urnas, a gente foi para o segundo lugar nas eleições do primeiro turno e estamos aqui até hoje, ganhamos as eleições. E a gente figurava como, né, o voo de perua. Então, não acredito nessas pesquisas. É a pesquisa da gente, a gente tem pesquisas internas. A gente não pode divulgar porque são pesquisas que não são registradas. Mas é totalmente diferente desse cenário aí que estão colocando. Né? Então, eu não acredito nesse resultado dessas pesquisas. A pesquisa que a gente acredita é a pesquisa na rua. É o povo, não é, clamando por socorro. É o povo clamando por um fôlego na cidade de Olinda, que infelizmente Olinda está abandonada, Olinda está entregue às baratas, Olinda não tem gestão. Olinda, na primeira gestão que ele pegou, a gente pegou uma prefeitura lotada de dinheiro, porque o PCdoB foi bom nisso, ele era captador de recursos e deixou a prefeitura lá. Eles nunca imaginaram que a candidata dele ia perder.
perdeu para a gente, não é? Ele falava que era o liso, era o pobre, era isso, aquilo, tudo outro. Mas, infelizmente, ele não teve capacidade de gerenciar um município feito Olinda, cheio de dificuldades, né? Pessoas carentes, pessoas precisando do mínimo para sobreviver. Então, eu não acredito nessas pesquisas. Essa pesquisa que eu acredito é a pesquisa da rua. A população, quando a gente vai todos os dias nas caminhadas, nas reuniões, a população nos abraça. E mais de 90% da população não quer mais a continuidade desse governo. E também não quer os grupos políticos que já governaram a cidade voltar a governar, que mostraram que não sabe fazer. Então a gente está aqui se colocando como uma verdadeira oposição na cidade de Olinda. A gente está se colocando como novo. Aquelas pessoas, né, tanto eu como minha vice-prefeita. A minha vice-prefeita hoje é Priscila Agra. Ela tem uma capacidade técnica muito grande. Ela é conselheira tutelar por 2 vezes, é formada em Direito. Então ela sabe do que eu estou falando, a população sabe do que eu estou falando. Não é? A falta de creche, falta de colégio, e ela atua muito nessa área. Então a gente tem capacidade técnica, a gente tem experiência para gerir um município feito Olinda e ainda digo mais, a gente ainda sabe o que não fazer. A gente sabe ainda o que esse gestor deixou de fazer no município de Olinda, o básico, o mínimo, que é dar dignidade à população tão sofrida, tão guerreira. A Olinda tem um histórico de luta, de vitória muito grande. A gente é a primeira capital do Brasil. A gente tem a primeira Câmara Legislativa do Brasil, a Casa Bernardo Vieira de Mello, que é a Câmara dos Vereadores. Né? O primeiro curso de Direito do Brasil foi em Olinda. Então a gente tem uma história, a gente tem um povo aguerrido, a gente tem um povo guerreiro. E não pode ser deixar levar por gestões irresponsáveis, feito essa que aqui está. E eu ainda digo mais, foi a pior gestão que a Olinda já teve, foi essa segunda gestão desse prefeito, que se diz professor, que eu acredito que ele nunca deu um dia de aula. Candidato, a gente está nos minutos finais, né, da nossa entrevista. Conseguimos falar sobre vários assuntos. O senhor pode ficar à vontade para falar com o eleitorado, para deixar seu recado para os eleitores de Olinda. Eu quero falar para você, cidadão olindense, pai de família, mãe de família, empresário, comerciante, que está aqui nos escutando. Né? A gente não pode deixar Olinda ser levado por esses grupos políticos que já passaram aqui na cidade. E nem também admitir que esse grupo político aí que está no poder, ele continue essa sua gestão. A gente está se colocando aqui como uma verdadeira oposição na cidade de Olinda. Não é? Meu número é 11, Márcio Botelho, e no dia 6 de outubro é 11. Muito obrigada, candidato, pela sua entrevista. A gente agradece a você também que nos acompanhou na sabatina do vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho. Obrigada e até a próxima sabatina.